Pronto, gente, cheguei aqui no IGTV. Ó, então o que acontece? O nosso corpo para funcionar precisa de energia e a gente precisa, para metabolizar essa energia, para gerar essa energia e metabolizar essa energia, a gente precisa das fontes de energia, que é o que a gente come, né? E de oxigênio, para fazer a oxidação dessas substâncias para poder gerar energia. E quem leva isso pro corpo? A gente come, absorve para cair no sangue, porque quem circula aí para levar essas coisas e para tirar os metabólitos, e para levar os metabólitos pro fígado e pro rim excretar, e pra respiração excretar, é o sangue, tá? Então o condicionamento físico é você dar conta de levar pros músculos a fonte de energia e de oxigênio necessária para ele te fornecer a energia para executar aquela tarefa. Então, vamos supor, vou falar sempre da corrida, tá? Porque a corrida é o mais fácil de entender, o mais simples de entender. Então, o que acontece? Para gerar energia. Nos primeiros 10 segundos de contração, assim, assim, a energia vem de uma molécula que chama creatina, uma fosfocreatina. Então tá lá a fosfocreatina no músculo, a hora que quebra, tira o fósforo da creatina, libera energia e essa energia, rapidão. Então é uma reação química super rápida, é por isso que é o que dá tempo de fazer para essa contração super rápida. Não dá tempo de pegar o oxigênio, reagir com a gordura, com o aminoácido ou com a glicose, não dá tempo, é muito rápida essa contração. Então ele vai lá, quebra a fosfocreatina, pá, libera energia e faz a contração. Só que se você continua contraindo, uma hora você não tem mais fosfocreatina, a fosfocreatina não vai dar conta de fornecer energia para isso. Então aí o que você começa a fazer? Pegar as moléculas de glicose para quebrar, que é rápido também. Não tão rápido quanto a fosfocreatina, mas você pega as glicose e começa a quebrar. E na hora que você quebra essa molécula, você também libera energia. A gente chama isso de glicólise, né? Lise é quebra. Então você quebra a glicose e libera energia. A gente tem reserva de glicose no músculo, no fígado. E tem as glicose que a gente comeu no sangue, tá bom? Então, pega essa glicose aí e quebra. Essa daí a gente chama de glicolítico anaeróbio, porque não usa o oxigênio, tá bom? Se você continua dando estímulo pro corpo, né? Continua executando algum trabalho, alguma tarefa, ele vai pegar essa glicose e não vai dar conta também. Nem a fosfocreatina, nem a glicólise vão dar conta. Então ele começa a fazer um metabolismo oxidativo, tá? Então aí ele pega a glicose, pega a ácido graxo, que é uma parte da gordura, e pega os aminoácidos, que é uma parte da proteína, para oxidar e liberar energia para poder dar conta desse estímulo que você está dando continuamente pro seu corpo. Na corrida acontece basicamente isso. Então, por isso que chama de exercício aeróbio ou exercício cardiovascular. Por que isso condiciona o cardiovascular? Isso é o condicionamento físico. Porque a hora que você começa a se exercitar, o seu corpo vai precisar de levar mais energia para os músculos e cada vez mais rápido para ele dar conta. Então, o que acontece? O coração acelera, porque a cada batimento ele bombeia um tanto de sangue pro corpo. E se você precisa de mais sangue, ele vai bombear mais rápido para tentar mandar mais sangue para poder dar conta disso, né? Aí, quanto maior é o esforço, mais o coração vai precisar fazer força e mais rápido ele vai precisar bater para levar o sangue necessário para poder levar a fonte de energia, o oxigênio, tá? Só que conforme você vai dando esse estímulo continuamente, então todo dia você corre, todo dia você corre, todo dia você corre, o coração também vai sendo treinado, ele também é um músculo. Então ele vai sendo treinado e chega uma hora que ele vai precisar, a eficiência dele de encher e esvaziar vai aumentando. Então se antes ele precisava de 100 batimentos para levar, exemplo, tá? Exemplo, se ele precisasse de 100 batimentos por minuto para levar 1 litro de sangue, ele vai começar a precisar de 90, 80, entendeu? Por minuto, batimentos por minuto, para levar o mesmo litro de sangue naquele esforço. Isso é o condicionamento, entende? Então assim, você começa a correr e para correr, sei lá, 5K, você demora 40 minutos e o seu batimento médio fica lá em 150, 160. Você começou assim. Aí você
mantém esse ritmo e mantém esse esforço, mantém esse ritmo e mantém esse esforço. Chega uma hora que a corrida vai ficar mais confortável, porque o seu coração vai conseguir fazer esse mesmo esforço, mantendo os 40 minutos, mantendo 5K, ele vai fazer esse mesmo esforço com menos batimento. Então, se antes você fazia entre 50 e 160, começa a fazer entre 140 e 150, entendeu? E aí o esforço é menor, você ganhou o condicionamento, né? Tanto que essas pessoas que têm um cardio muito condicionado, a frequência cardíaca delas de repouso normalmente é baixinha, porque elas estão o coração está tão eficiente em mandar sangue, que na hora que elas estão paradas, com 50 batimentos, 45, já consegue dar conta de mandar o sangue suficiente para o corpo, né? Então a ideia é essa. Por que a gente usa o frequencímetro? Cada um tem a sua frequência cardíaca de repouso, cada um tem a sua frequência cardíaca máxima, né? Cada um tem a sua frequência cardíaca que tem que manter na média para predominar o metabolismo oxidativo, o metabolismo glicolítico. O que isso funciona? Tá, vamos voltar lá atrás. No comecinho a fosfocreatina, depois eles quebram a sua glicose. Se você mantém o esforço, você começa a oxidar. Tudo isso acontece simultaneamente, só que eu tô falando da predominância de um metabolismo sobre o outro, tá? Mas isso tudo acontece o tempo todo no nosso corpo. Aí, se você começa a aumentar ainda mais a intensidade, o seu coração chega uma hora que ele não dá conta de mandar o oxigênio pro corpo. Ele chegou, que nem às vezes eu faço um tiro de corrida, chega a 190 de frequência. Nessa hora, que tá entre 180 e 190, meu coração não tá dando conta, tá muito rápido, ele não tá dando conta de manter, de jogar pro corpo o oxigênio necessário para fazer o metabolismo oxidativo. Então o que ele faz? Olha, eu tô tentando aqui com o oxigênio que dá, mas acabou, não tô chegando mais, eu volto pra glicólise. Aí eu faço o anaeróbio, começa a predominar o anaeróbio junto, né? E aí você faz os dois, mas a oxidação acaba ficando restrita, porque não tá chegando oxigênio suficiente. Seu coração não tá mais dando conta, chegou num nível de esforço muito alto, tá? Então ele tá batendo muito rápido, não tá dando conta de levar o oxigênio suficiente, e aí começa a predominar a glicólise de novo. Por isso que quando você começa a diminuir a sua frequência cardíaca para o mesmo esforço, você já se condicionou, né? Você condicionou seu coração a dar conta daquele esforço que você está fazendo, né? Ele está conseguindo, treinou o suficiente seu coração para ele conseguir mandar o oxigênio necessário para você se condicionar, para você fazer o trabalho. E ao mesmo tempo você começa a queimar gordura, porque aí você deixa predominando o metabolismo oxidativo, que é o metabolismo que queima gordura, proteína e carboidrato, né? Então você consegue queimar suas gordurinhas lá. Então, cardio, é legal você ter um treinador sempre, tá, gente? Não dá pra fazer essas coisas de cabeça, porque a gente não sabe, né? Eu ainda fiz mestrado em treinamento esportivo, apesar de eu não ter CREF, não ser profissional da educação física, eu consegui estudar um pouco isso para aplicar em mim, mas eu não dou treino para ninguém. E quando eu atendo com medicina esportiva, eu também não passo treino para ninguém, porque eu não tenho, aqui no Brasil, eu não tenho licença para isso, só fora do país. Mas o treinador, o que ele faz? O bom treinador, né? Ele vai descobrir a sua frequência cardíaca, a partir da qual você começa a predominar o metabolismo oxidativo, e a partir da qual o oxidativo já não é mais predominante, passa a ser o glicolítico, que a gente chama isso de VO1, VO2, VO máximo, tá? E VO máximo. Então, ele pega esses valores, ele trabalha em cima disso, sabe? Da sua frequência cardíaca. Então não adianta você pegar o treino do seu coleguinha, do seu vizinho, porque é diferente do seu, o corpo dele é diferente do seu. A frequência com a qual ele vai predominar oxidativo é diferente da sua. A frequência com a qual ele precisa correr para ganhar condicionamento é diferente da sua. Então você precisa ter um treinador para calcular isso para você, tá? Personal é o ideal, mas esses grupos de corrida também, eles fazem um trabalho bem legal, assim, em grupo. Fazem umas planilhas super legais, assim, que funcionam super bem. E que eu tenho feito comigo, tá? Não funciona para todos. Eu tava com o hábito de correr 5K que sempre emagreço muito quando eu começo a correr. Eu fiquei um tempo sem correr, eu me lesionei. Janeiro do ano passado, eu lesionei o ombro,
tá? Então eu parei de levantar peso, entrou a pandemia, eu emagreci 15 quilos, perdi um monte de massa muscular também, não foi só gordura, tá? Porque eu era enorme, eu era gigantesca de forte também, não era gorda não. Um pouquinho, mas eu tava com grande também. Aí eu perdi, como eu parei de levantar peso, perdi um pouco de gordura, perdi um pouco de massa muscular, mas também perdi gordura. Também fiz dietinha, tal, bonitinho. E aí eu comecei a correr, porque não dava pra treinar. Eu gosto de levantar peso, mas sozinha não dá pra fazer. Tava lesionada, não dava pra fazer. Eu falei, bom, o que dá pra fazer? Correr, então vamos correr. E aí eu comecei a correr 5K. Eu tentava correr 5 vezes na semana, acabava correndo 3, 4, porque se a gente se programa para 5, a gente corre 3, 4. Se a gente programa para 7, a gente corre 5, é sempre assim. E aí eu comecei a correr, e aí eu perdi 15 quilos. Então de 85 eu fui para 70 quilos, que é o que eu tô hoje, eu tô com 69. Aí chegou uma hora que eu parei de emagrecer com esse estímulo. Porque eu falei assim, eu não vou apertar a dieta, não quero. Então eu tenho que gastar mais energia, porque o emagrecimento, assim, grosso modo, é gastar mais do que você consome de energia. Então eu falei, eu tenho que gastar mais. Como é que eu vou fazer para gastar mais? Então, se eu já tô correndo 5K e não tá rolando, vou aumentar. Então o que aconteceu? Eu tava fazendo físio pro ombro, fiz meses, mais de 6 meses físio pro ombro. Ainda sinto umas fisgadas, mas é pouco. Eu falei, vou fazer treino de força. Eu não gosto de musculação, mas eu tenho que fazer, não tem jeito. Aí eu tenho uns aparelhinhos em casa e faço meus aparelhos, faço minha fisioterapeuta manda os exercícios que eu tenho que fazer, eu tô fazendo bonitinho, meu ombro já melhorou muito, o remédio também tá ajudando muito, mas enfim, isso é uma outra história. E aí eu comecei a fazer treinamento de força, que também é excelente para perder gordura, e correr, só que aí, o que eu faço? Os dias que eu tenho folga, eu corro 10K. Daí eu corro num ritmo mais baixinho, pra eu tentar aguentar mais tempo, né? Porque se eu correr num ritmo mais alto, eu não aguento não. Qual é o mecanismo da fadiga em cima disso? Por que eu não aguento no ritmo mais alto? Porque se eu ficar correndo acima do meu limite de metabolismo oxidativo, começar a predominar o glicolítico, eu vou começar a produzir ácido lático, né? E aí, esse ácido lático vai começar a acumular no músculo e isso é um mecanismo de fadiga nosso. É um mecanismo também de satisfação. Então, quando você treina e você coloca um pouquinho de intensidade, você coloca intensidade, você produz ácido lático de qualquer jeito, porque o metabolismo glicolítico está acontecendo junto com o oxidativo. Só que quando você começa a deixar o glicolítico ser predominante, você produz uma quantidade de ácido lático grande, e isso pode determinar uma fadiga em você. Determina a fadiga, é um dos mecanismos de fadiga. Então eu corro tentando predominar o oxidativo. Isso não significa que você não faça o glicolítico, você faz, só que não é o que está predominando. Então você demora mais para atingir uma concentração alta de ácido lático no corpo. E aí você consegue correr mais tempo, né? Você fadiga, demora para fadigar. Só que a vantagem do ácido lático é que quando você produz uma determinada concentração de ácido lático, é a hora que você começa a liberar endorfina e é o barato do exercício, né? Eu fico drogadaça com o barato da endorfina. Gente, chega uma hora que eu tô viajando, assim, eu dou umas viajadas nervosas. Quando acaba, parece que eu tô drogada mesmo. É muito legal. Por isso que correr vicia também. Você libera umas dopamina, umas endorfina e... Então é isso, gente. Tem mais coisa pra falar, é meio confuso, é muita informação, mas eu posso ir falando aos pouquinhos, se vocês quiserem, né? Falando vídeo só sobre a quebra da creatina, sobre creatina, só sobre a glicólise, só sobre o oxidativo, e depois a gente vai discutindo a relação com a frequência cardíaca de cada um, esse VO2 aí, VO máximo, VO1, e aí a gente vai discutindo sobre isso e para entender um pouquinho melhor, se vocês quiserem, tá bom? Um beijo, já falei demais, qualquer coisa manda aí direct e a gente discute os assuntos, tá bom? Juízo, bom sábado, bom fim de semana pra vocês.